Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade à nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Efésios, capítulo número 6. Vamos fazer a leitura da mensagem inteira, do capítulo inteiro, E a nossa meditação será a partir do versículo de número 16. Efésios, capítulo número 6. Vamos à leitura da mensagem, Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Diz o seguinte, Efésios 6, Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura. A armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Tíquico, o portador desta epístola, saudações finais. Ora para que vós também possais saber os meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e caridade com fé, da parte de Deus, Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que palavra, irmãos, coisa extraordinária, Efésios é o último capítulo da carta de Efésios, A carta de Efésios, tem apenas 6 capítulos, Em algumas Bíblias está escrito carta
aos Efésios, né? Aqui não tem nem carta nem Efésios, nem carta nem aos, apenas Efésios, né? Mas é a mesma coisa, tá bom, irmãos, tá? Capítulo número 6, todas as vezes tudo igual, né? Pode mudar às vezes uma expressão ou outra, mas o significado quase sempre é o mesmo, né? Deve ser 100% o mesmo, né? Tá? Assim precisa ser, né? Aleluia, Pai, louvado seja Efésios. Tá, e a nossa meditação, irmãos, vai ser a partir do versículo número 16, né? Nós vamos pegar a partir do versículo número 13, mas a meditação será do 16. Do 13 porque faz parte também do contexto, que diz o seguinte: portanto, né? Pegar do 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, a nossa luta é contra Satanás, né? É contra ele, os seus adeptos, seus seguidores, né? Os seus anjos, né? A nossa luta é contra ele, né? Não é contra pai, nem mãe, nem filho, nem irmão, nem patrão, nem empregado, né? A nossa luta é contra Satanás, né? É espírito, por isso a luta é espiritual, é no campo espiritual. Portanto, para lutar contra espírito, irmãos, não existe arma letal que você possa lutar contra essas hostes malignas de Satanás, ou para lutar contra o diabo, né? Não tem arma letal para você lutar contra ele. A única arma que você pode usar, que o homem pode usar, consegue usar, deve usar e conseguirá vencê-lo, chama-se Palavra de Deus. E todas essas menções que a palavra fala aqui, irmãos, envolvem muitas coisas: jejum, oração, Palavra de Deus, santificação, né? Tudo isso tem que ser feito buscando sempre a santificação de corpo, alma e espírito. Jesus recomenda, né? Vigiai e orai o tempo todo. Vigiai e orai o tempo todo, né? Para que vos não cair em tentação, né? Vigiai e orai o tempo todo para não cair em tentação. Porque se você cair na tentação, você será vencido por Satanás, né? Ele te dá uma rasteira e você vai para o chão. Então você precisa... Então esses revestimentos que a palavra fala aqui, né? Essas coisas todas. Se nós formos mencionar aqui, né, um revestimento completo, né, então envolve, né, além da leitura da palavra de Deus, o jejum, a oração, a santificação de corpo, alma e espírito, né, a perseverança, a vigilância, tudo faz parte desse revestimento que a Bíblia fala aqui nisso tudo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Né? Tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O que é a verdade, irmãos? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Não foi isso que Jesus disse? Não é isso que está escrito em João 32? Quem foi que falou isto? Foi algum profeta? Foi algum diácono? Algum presbítero? Algum cooperador? Algum pastor? Né? Quem foi que disse isto? Né? Foi Jesus quem disse. João 8:32. E, portanto, tem um contexto atrás. Não é só o conhecereis, não. Esse é o pé de apoio que vem do versículo anterior. Jesus fez as recomendações e disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É pregado por aí, virou até ditado popular no Brasil, esse versículo, né? Não é apenas isso, não. Para conhecer, tem um monte de recomendação que vem antes.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade, quem que é a verdade, irmãos? Quem é a verdade? A verdade é Jesus, irmãos. Não foi ele quem disse? Eu sou o caminho. O que mais Jesus diz nesse versículo? Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Eu sou o caminho, ele disse. Jesus disse. Diz, está escrito. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Então aqui a palavra continua dizendo, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo ficar firmes, estai, pois, firmes. Né? Você fez tudo ficar firme, então você está firme. Tendo cingido, você já fez. Você está pronto para a guerra, você está armado, você é um soldado de Cristo. Você está revestido. O Senhor te deu poder. Você não tem que temer. Tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. É como uma capa que te cobre. Você pode enfrentar a geada, os apóstolos, os profetas, todo mundo tinha uma capa. O que Elias usava, irmãos? Usava a capa, né? Usava a capa para se proteger do frio e da chuva, né? E a nossa proteção hoje é isto. É a santa palavra de Deus, jejum, oração, obediência, né? Faz parte da couraça. É parte da couraça, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo ficar firme, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Né? Se você pratica a justiça, ela está sobre você. Se você é um justo diante de Deus, né, o Senhor te defenderá em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer lugar. Não adianta levantar contra você. Se você vive na qualidade de um justo, você está revestido de todo o poder de Deus, com a couraça, né, como diz aqui. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Ela está sobre você. Ela é invisível. Né? Ela é invisível. Somente os demônios veem essa couraça nessa palavra aqui. Né? Eles veem e não conseguem te atacar. Você está revestido. É uma capa de proteção que tem sobre você. Né? É um revestimento de poder que vem do alto, que está sobre você. Né? Por isso o diabo não lhe toca. O maligno não lhe toca. Ele não tem poder contra você. Se assim você estiver. Né? Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Deus, quando mandou Moisés lá no Egito preparar o povo para sair do Egito, né? O que Deus falou para Moisés? Dar a ceia para o povo e comer de pé, comer em pé, com os sapatos amarrados, com os lombos cingidos, com o cinto cingido nos seus lombos, sapato amarrado nos pés e comer de pé. Né? Foi assim que Deus mandou que Moisés fizesse para sair daí. Ou seja, estavam preparados para a guerra. Né? Era a noite de redenção. Né? Mas para isso, Moisés preparou o povo passo a passo nessa condição da qual Deus determinou e aqui prepara para cada um de nós. Para onde aquele povo ir, irmãos?
que o povo estava indo para a libertação, para livrar das garras, das garras de Faraó, né? Estava se livrando naquele momento, né? Dos ataques de Faraó, para que Faraó não tivesse nunca mais, nem Faraó, nem nenhum outro rei, nem nenhum outro homem tivesse poder sobre o povo de Israel. E assim foi, e assim se fez, e assim é, e assim será. Né? Revestido com esse poder que provém de Deus para cada uma de nossas vidas. Né? Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Isaías disse, está escrito, irmãos, quão suave é os pés dos que anunciam a boa nova. Né? Isaías 61. Quão suaves são os pés daqueles que anunciam as boas novas. O que é as boas novas, irmãos? É a salvação de Deus que provém de Jesus. Né? É a santa palavra de Deus que é Jesus transformado em palavras. Quão suave é os pés dos que anunciam boas novas. Por quê? Porque para você anunciar a palavra de Deus, você tem que se locomover. Né? E para se locomover, você se locomove com o quê? Com os pés. Né? Você pode até andar na estrada, você pode até andar no ar, no asfalto, nos trilhos, nas estradas, né? Você pode até usar um veículo, mas na hora da verdade, na hora que você tem que fazer a obra de Deus, no momento, digamos assim, na hora H, você vai usar os seus pés para poder caminhar. Mas também pode ser a caminhada inteira, intensa, andando, gastando sola de sapato, gastando sandálias, né? Caminhando, né? O evangelista principalmente, né? Mas é todo pregador da palavra de Deus. Homem ou mulher, tanto faz, não importa. Né? Quão suaves são os pés dos que anunciam as boas novas. Né? E aqui a palavra afirma, né? Estai, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade. Né? Que é a palavra de Deus, que é Jesus em palavra. Vestido a couraça da justiça, né? E calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Né? Você calçou os seus pés para sair de casa, né? Para pregar o evangelho da paz, não da guerra. O evangelho da salvação, das boas novas do Senhor. Não do evangelho do tudo pode. Não o evangelho do que tem. Não do evangelho do que isso não tem importância. É o evangelho da paz. Então, o Senhor te guiará no caminho. O Senhor te conduzirá, né, de forma extraordinária. É tremendo, irmãos. É coisa misteriosa. É o que o Paulo diz aqui nessa mesma palavra. Né? Ore também por mim, para que me seja dada, né, né, em outras palavras, a autoridade e o poder que vem de Deus para eu pregar o evangelho, né? Para que possais estar firmes contra as astutas do diabo, que o diabo coloca tropeço, o diabo coloca impedimento, o diabo coloca empecilho, o diabo coloca dificuldades, né? Se a pessoa estiver fraca, coloca inclusive enfermidades, e a pessoa não consegue avançar, né? Não consegue avançar, ela é barrada, ela é impedida, né? Então precisamos estar revestidos de poder, mas do poder que vem de Deus. A arma do crente, a arma do servo de Deus, do que anuncia as boas novas do Senhor, chama-se palavra de Deus. Não existe outra arma a não ser a Bíblia Sagrada, né? Lê todos os dias, medite, né? E vá, né? Vá cumprir o ID de Jesus. Jesus deu para você, deu para mim e deu para nós autoridade
sobre os espíritos malignos, nós lutarmos contra eles. E nós somente estamos armados se tivermos revestido da palavra de Deus, do Evangelho da Paz, calçado os pés do Evangelho da Paz, revestido com a couraça da justiça, né? Não tem outra forma, né? E o capacete da salvação, né? Tudo isto se resume numa única coisa: santa palavra de Deus. Jejum, oração, santificação, obediência, vigilância, né? Tudo isso é revestimento, né? Para que nós possamos estar firmes e resistir nos dias maus às astutas ciladas do diabo, né? Para fechar, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo ficar firmes, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e revestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso ter fé. É preciso crer. 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, versículo 13. Agora só restam estas três: a fé, a esperança e a caridade, que é o amor. O homem de Deus revestido com essas três coisas, ele é um homem poderoso. E o maligno não tem poder contra ele. Ele luta, ele levanta, mas levanta para cair. Assim é. Tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, você apaga todas as setas malignas de Satanás através desse revestimento que Deus te deu na sua vida. Lembrando sempre, irmãos, é tudo em nome de Jesus. Em todo tempo, em todo momento, em todo lugar. Orando em súplicas, né? Tudo fazendo, tudo falando, tudo determinando em nome de Jesus. Foi ele quem diz: eis que eu vos dou o poder, enviando 2 a 2, e enviando nós ainda, o tempo desses 2000 anos, e ainda hoje, enviando cada um de nós, onde quer que estejamos pregando a santa palavra de Deus. O Senhor disse para mim, disse para você, disse para os apóstolos, disse para cada um de nós: eis que eu vos dou o poder para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para pisar serpentes e escorpiões. E se beber alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano algum. Deu para eles, para todos até o dia de hoje, todos os seus servos, santos profetas. Deu para você e deu para mim também, continua dando a cada um de nós, dizendo a cada um de nós, né? Eis que eu vos dou o poder para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para pisar serpentes e escorpiões. E se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.